Olá, sejam bem-vindos ao canal de literatura. Bom, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre redação. A gente vai falar hoje sobre o gênero dissertativo argumentativo, que é o gênero cobrado na redação do Enem e de tantos outros vestibulares. Eu acho que é importante a gente falar sobre o que é esse gênero e qual é a estrutura dele antes de fato começar a falar sobre escrever, a introdução, a conclusão, enfim, todas aquelas coisas. Porque se a gente souber como que é a estrutura dele, o que ele tem que ter, a gente vai conseguir escrever um bom texto. Bom, então por que é cobrado no Enem e nos vestibulares esse gênero? Porque além do corretor conseguir analisar se você organiza bem as suas ideias, se você tem um senso crítico, ele também consegue analisar a sua capacidade de argumentação. E isso é muito importante, porque dissertação argumentativa. Se fosse só uma dissertação, seria só dissertar, expor, falar sobre determinado tema que te foi dado. Como é uma dissertação argumentativa, você vai falar sobre, você vai expor sobre aquele tema, defendendo um ponto de vista, defendendo uma ideia, por meio de argumentos. Por isso, dissertação argumentativa. A dissertação argumentativa, ela tem que ter mais ou menos, em média, 4 a 5 parágrafos. E no Enem eles falam que o máximo é 30 linhas. Desses 4 a 5 parágrafos, como que eles vão ser formados, O que vai ter em cada um deles? Então, o primeiro, ele precisa ser a introdução. A introdução é aquele parágrafo que você vai apresentar o tema, você vai falar daquele tema que te foi dado, na prova. Então, sempre que alguém for ler aquela introdução, ela vai precisar saber, a pessoa que lê vai precisar saber sobre o que se trata aquele texto. Então, tem que deixar bem visível mesmo aquele tema na sua introdução. E na sua introdução também tem que ter a tese. A tese é muito importante, muita gente tem dúvida, mas a gente vai fazer vídeos, nos próximos vídeos a gente vai falar sobre tese, tá bom? Mas tese, basicamente, falando bem basicamente mesmo, é a sua opinião sobre aquele tema, é o seu posicionamento sobre aquele assunto, tá? Então, é a base do seu texto, é o centro do seu texto, é por meio da tese que você vai discorrer sobre aquilo e defender seu ponto de vista. O desenvolvimento são os 2 ou 3 próximos parágrafos depois da introdução. Então pode ser de 2 a 3 parágrafos, depende aí do que você quiser escrever, do que você for falar. No desenvolvimento, você vai, obviamente, desenvolver suas ideias. E você vai falar do seu ponto de vista, defender o seu ponto de vista por meio dos argumentos. É no desenvolvimento que você vai colocar esses argumentos. A gente também vai ter vídeos mais pra frente falando como fazer um bom desenvolvimento, como argumentar bem na sua redação. A conclusão é o último parágrafo do seu texto e ela vai fechar as ideias, como o próprio nome já diz, ela vai concluir as ideias. Para isso, você vai ter que retomar a ideia central do texto lá na sua conclusão e aí você vai dar, no Enem, a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela é muito importante, porque ela é uma das 5 competências do Enem. Então, essa proposta de intervenção, ela precisa estar bem feita, porque se ela estiver bem feita, você já tem uma parte da nota aí bem boa. Então, a proposta de intervenção, também falando bem resumidamente, é a solução para aquele problema. Aquele problema que te foi apresentado ali no tema, você vai resolver, vai dar uma proposta de como resolver aquele problema na sua conclusão. Também vamos fazer mais aulas, mais vídeos falando sobre como fazer uma boa proposta, uma boa conclusão. A dissertação argumentativa, ela é escrita em terceira pessoa. Então, nunca em primeira, nunca você vai falar eu acho, eu não sei o que, nunca. Não pode, porque é diferente de um artigo de opinião, de um texto opinativo. Num artigo de opinião, você vai escrever em primeira pessoa, porque você vai dar a sua opinião, você vai falar o seu ponto de vista de forma direta. Agora, na dissertação argumentativa, é de forma impessoal, então é sempre em terceira pessoa, ok? Bom, então assim, pra gente fazer uma boa redação, também tem alguns passos que a gente pode seguir. Primeiro, é entender o tema, é entender bem o tema. Porque quando a gente lê aquele tema, a gente precisa pensar o que aquilo nos remete, sabe? O que vem à nossa cabeça quando a gente lê aquele tema, que é o famoso brainstorming, que é a tempestade de ideias. Então eu também vou falar disso mais pra frente, nos vídeos, como que você vai ter o seu brainstorming, como organizar aquilo no seu rascunho. Então a gente precisa entender o tema. A segunda coisa é formular a nossa tese, que também vou explicar, como eu falei, como que a gente formula uma tese bem certinho. Então você vai pensar no seu ponto de vista diante daquele assunto, que vai ser a sua tese.
A gente precisa também ler aqueles textos de apoio, que são os textos motivadores, que vêm ali junto com o tema da redação. Às vezes as pessoas ficam com preguiça, ai, pra que eu vou ler tanto texto? Mas é muito importante, porque naqueles textos tem muita informação importante sobre o tema. Tem o lado que você deve seguir do tema, sabe? Se você lê os textos, você identifica para que lado que você tem que seguir. Então é muito importante a gente ler os textos de apoio. Então, é basicamente isso. A redação ela é composta dessa forma, ela tem essa estrutura, e eu decidi nesse vídeo falar bem por cima sobre a estrutura da redação, do texto dissertativo argumentativo, para que vocês possam entender e depois a gente começar a desenvolver, falar de cada parte certinho, para que você possa fazer uma boa redação. Se eu te ajudei, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe nos comentários as sugestões de vídeo, e é isso, até o próximo vídeo.